Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, a devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Queremos hoje poder meditar num texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. E Deus tem falado aos nossos corações e eu quero te convidar a ler juntos comigo. Diz assim a Palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Não houve ministério como o de Jesus, que de fato fosse completo. Jesus Cristo tinha os três ministérios que é possíveis. Ele tinha o ministério real, porque ele era rei. Ele tinha o ministério sacerdotal e o ministério profético. Tudo aquilo que a Bíblia nos aponta no Antigo Testamento, os três ministérios, aquilo que a pessoa de fato era ungida no Antigo Testamento, Jesus Cristo apresenta no seu ministério. Mas quando os discípulos tiveram a oportunidade de pedir algo a Jesus, e eles poderiam pedir que o Senhor os ensinasse a curar, eles poderiam pedir que o Senhor os ensinasse a pregar, eles poderiam pedir que o Senhor os ensinasse a ministrar, ou qualquer coisa semelhante. Eles pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles pediram algo que nos parece tão comum? Algo que nos parece tão fácil? Algo que nos parece tão simples? É porque nós, de fato, sabemos que não há nada mais falido na igreja de hoje, na igreja moderna, do que o culto de oração. A gente vai perceber que cada vez mais as pessoas têm colocado algo mais no culto para simplesmente justificar o culto de oração ou para atrair alguém. E mesmo assim, quando se fala em oração, já não atrai mais. Mas os discípulos, eles tinham a certeza, eles tinham a convicção nas suas vidas que é impossível qualquer pessoa manter-se firme, alimentada e em uma vida de comunhão com Deus sem uma vida de oração. Se nós formos olhar toda a história da igreja, o grande diferencial dos grandes homens de Deus não estava na facilidade de anunciar o Evangelho, de pregar, e sim nas suas vidas comuns ou na sua rotina comum, que era a vida diária com Deus. Há um escritor que diz que aonde há pouca oração, há pouco poder. Aonde há muita oração, há muito poder. E aonde não há nada de oração, não há poder algum. Se nós formos olhar os grandes avivamentos da história da igreja, seja eles no Antigo Testamento, seja ele no Novo Testamento, seja ele nos períodos da igreja neotestamentária ou na continuidade da igreja, todos eles foram precedidos de oração, de homens que oraram, de homens que buscaram o Senhor, de homens que desejaram um tempo diante do Senhor. O Senhor avivou a vida deles. É um dos países onde a maior parte da população é cristã no mundo, que é a Coreia do Sul, onde também tem as igrejas, as maiores igrejas do mundo, igrejas com 50, 80, às vezes 100 mil membros, cidades que são do tamanho do Rio de Janeiro, e às vezes uma denominação só tem mais de 5 mil igrejas, sem falar de todas as outras denominações demais. Há algo muito comum neste lugar. Quando se pergunta o pastor desses lugares qual é a receita, qual é o sucesso deles poderem desenvolver ministérios tão impactantes no lugar onde há tanta igreja, a resposta é sempre a mesma: a oração. Algumas pessoas disseram que talvez eles oram de madrugada, porque eles são ocidentais e porque é um hábito deles acordar cedo. E certa vez um pastor fez essa pergunta a um dos pastores daquele lugar, e a resposta dele foi bem a seguinte: vocês, ou em quase todos os lugares do mundo, as pessoas acordam cedo para ganhar dinheiro. Aqui nós acordamos cedo para ter comunhão com o Senhor. Não há sucesso com Deus sem vida de oração.
Não há sucesso diante de uma igreja sem vida de oração. Não há mudança de vida sem uma vida de oração. E eu te convido, nesses dias, a se colocar diante do Senhor com esse propósito: orar. Talvez você esteja dizendo assim: eu não sei orar. E aí você pode dar continuidade no texto e vai ver que a oração que o Senhor ensina aos seus discípulos era a mais simples possível. Talvez você diz: eu não sei fazer as grandes orações da Bíblia. Então leia as grandes orações e aprenda com eles os pontos mais importantes. Talvez você diz: mas eu não consigo passar muito tempo de oração. Não é que você não consegue, é que você não tem hábito. E se a oração, nós podemos dizer que é como algumas coisas na vida: nadar, correr, andar de bicicleta. Ou seja, só acontece se você fazer. Você nunca vai conseguir correr 10 quilômetros se um dia você não começar correndo com 100 metros. Ou você olha para um grande maratonista e acha que ele começou a correr 42 quilômetros. Não. Ele começou com 1, com 2, com 5, com 10, até chegar a 42. E se você então quer ser um gigante na oração, comece com 1 minuto. Comece com 5 minutos, comece com 10 minutos e vai prolongando. Vai chegar um momento em que você vai sentir o desejo de permanecer diante do Senhor horas e horas, para que a glória do Senhor revista na sua vida. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida de oração, que certamente assim Ele também abençoará a sua igreja. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, da sua família e aqueles que estão à sua volta. E um conselho deixo com você: ore, porque aquele que pouco ora, pouco tem. Aquele que nada ora, nada tem. Aquele que muito ora, muito tem do Senhor na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir.